alunos, bem-vindo à unidade 1. Essa unidade será dedicada aos fundamentos da prescrição de exercício para populações especiais. Eu começo essa unidade fazendo uma pergunta para vocês. Então, qual é o objetivo da prescrição de exercício para a saúde? Então, o objetivo é promover uma alteração no comportamento de saúde da pessoa para incluir atividade física habitual. Então, se o professor consegue mudar os hábitos dessa pessoa, ele está fazendo uma boa prescrição para essa população. Mas para isso é importante que tenha a técnica da prescrição, que é a integração bem-sucedida da ciência do exercício com técnicas comportamentais que resulte em adesão aos programas a longo prazo e a concretização dos objetivos individuais. Então, se o profissional ele tem um bom conhecimento da técnica e dos fundamentos do exercício, com certeza essa prescrição será bem sucedida, capaz de mudar o hábito dessas pessoas. Para isso, nós vamos então estar estudando sobre os princípios biológicos da prescrição e orientação de exercícios físicos. Os princípios biológicos são baseados na sobrecarga, na progressão e na individualidade. O princípio da especificidade e o princípio da reversibilidade. A princípio, vamos ficar com o princípio da sobrecarga, da progressão e da individualidade. Esses três princípios estão intimamente relacionados. O princípio da sobrecarga funciona da seguinte maneira. Para que o indivíduo consiga melhorar a sua capacidade, ele precisa ter estímulos que sejam maior do que ele está acostumado a realizar no dia a dia. Então, para uma simples caminhada, é importante que o indivíduo, a sua respiração esteja um pouco mais elevada do que é normalmente. Então, a progressão ela está relacionada com a sobrecarga. Então, você coloca a caminhada para ele fazer em um determinado período, tá? E essa sobrecarga, ou seja, essa respiração um pouco maior do que ele está acostumado a realizar, com o passar do tempo, vai se tornar fácil para ele realizar. Então, ele precisa de uma sobrecarga. Então, ou você aumenta a intensidade ou você aumenta o volume dessa caminhada, ou você caminha um pouco mais rápido ou você caminha um período de tempo maior, então para que haja essa sobrecarga. Então precisa sim de um período de adaptação para que ocorra essa progressão. A individualidade está relacionada com o fato de o organismo, cada organismo ser diferente um do outro. Isso está relacionado com sexo, idade, estado de saúde, entre outros. Então, o homem e a mulher é diferente, né? O estado da saúde da pessoa é diferente. Então, para cada tipo de população é indicado uma prescrição, ok? O princípio da especificidade, ele está relacionado com o tipo de atividade que você vai oferecer para o seu aluno. Então, se você oferece um treinamento com pesos, esse treinamento com pesos é específico para desenvolver a força do indivíduo. Então, não adianta você trabalhar exercícios de flexibilidade que ele não vai desenvolver força. Não adianta você trabalhar exercícios de força para desenvolver a capacidade aeróbia. Então, cada exercício é específico para o desenvolvimento de uma capacidade funcional. O princípio da reversibilidade funciona da seguinte maneira. A partir do momento que você treina por um período de tempo, a partir do momento que você para de treinar, esses valores tendem a voltar aos valores iniciais logo na sequência. Então, se um aluno faz um treinamento de pesos durante 2 meses e ele paralisa durante 1 mês, ele tem que voltar com a carga que ele iniciou esse treinamento, tá? Mas existem alguns fatores que precisam ser considerados para esse princípio. Por exemplo, se o aluno treina em alta intensidade e curta duração, esses valores tendem a retornar aos valores iniciais mais rapidamente. Mas se o treinamento
é direcionado a baixa intensidade e longa duração, esses valores tendem a retornar mais lentamente aos valores iniciais. Vamos então para os componentes dos exercícios físicos. Esse componente está relacionado com a frequência, a duração e a intensidade da atividade que vamos trabalhar, tá? A frequência. Frequência é o número de vezes que o indivíduo se exercita por semana ou em casos esporádicos por dia. Para populações especiais, é interessante que se trabalhe pelo menos 3 vezes por semana e o máximo 5 vezes por semana. Tá? Nos casos esporádicos por dia, é mais relacionados para atletas. Atletas treinam de manhã e à noite, fazem um treino de manhã e à noite, mas isso nós não vamos trabalhar com populações especiais. A duração é o tempo dispendido na execução de um exercício físico específico, esse sem interrupção, ou uma sessão de exercício com interrupções. Então, você calcula o tempo, por exemplo, de 5 tiros na corrida e você não calcula o intervalo. Então, quanto tempo ele ficou, ou seja, ele ficou 30 minutos praticando esse tiro, então é o tempo total. Ou você pratica os mesmos 5 tiros e tem um intervalo pelo menos de 2 minutos entre um tiro e outro, ok? Uma sessão de exercício físico, independente da duração dela, você deverá apresentar 3 momentos, tá? A parte inicial, a parte principal e a parte final. Na parte inicial, ela está relacionada ao aquecimento, à preparação da musculatura, à preparação do sistema cardiovascular para esse tipo de atividade. Pode ser trabalhado um aquecimento na esteira, um aquecimento ao ar livre ou um aquecimento na bicicleta. E esse aquecimento também pode ser realizado através dos exercícios de alongamento ou também os dois. A parte principal deverá ser dedicada especificamente aos exercícios, ao treinamento específico que você escolheu para o seu aluno. Então, se ele for treinar força, ele tem que ter um período maior para esse treinamento de força. E aí a parte final que seria dedicado então ao alongamento, ao relaxamento. É importante trabalhar com bastante calma essa parte final. E a intensidade do exercício, ela é um dos fatores mais importantes na prescrição de exercício, que a gente vai saber a intensidade certa que a gente poderá prescrever para o nosso aluno. A intensidade está relacionada com a relação entre o esforço físico requerido e a sua realização e o esforço físico máximo que o indivíduo tem condições de suportar. Então, a intensidade, ela está relacionada o quanto de força, o quanto de intensidade é preciso para realizar aquela atividade. Esse esforço ele pode ser máximo ou submáximo, ok? Dependendo da intensidade. Então, como eu já havia falado para vocês, ele está diretamente relacionado com a duração e a intensidade e a duração, ou seja, se você aumenta a intensidade, você diminui a duração do treino, e se você aumenta a duração, você diminui a intensidade. O American College, que é o Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele recomenda que a intensidade de exercício seja prescrita entre 60% a 90% da frequência cardíaca máxima, ou 50% a 80%, a 85% do VO2 máximo, ou a frequência cardíaca de reserva. Tá? Nós vamos estar especificamente falando da frequência cardíaca aqui, tá? Porque é uma prescrição fácil de vocês, fácil e barata para que vocês consigam prescrever a atividade física. Tá? Existem os outros métodos, mas ele precisa então de um laboratório para estar realizando, como o VO2 máximo, que precisa dos analisadores de gases, e o limiar de lactato, que também precisa de uma análise para isso, ok? Então, existem algumas formas de controle para estar prescrevendo a partir da frequência cardíaca de intensidade. Então, os dados dos testes de esforço mostram que existem várias abordagens para se determinar a variação da frequência cardíaca em exercício com os propósitos da prescrição.
tá? Pode ser utilizado através da porcentagem da frequência cardíaca máxima, usando o método de frequência cardíaca de reserva e também utilizando as escalas de percepção subjetiva de esforço. Eu vou pular um pouquinho essa frequência cardíaca, a análise de frequência cardíaca, e vou falar um pouquinho da percepção subjetiva de esforço, porque na unidade 2 nós vamos estar falando para você, colocando o exemplo da frequência cardíaca na caminhada, que é os exercícios contínuos, tá? Então, a escala de percepção subjetiva de esforço, ela corresponde de 6 a 20 para você estar verificando a intensidade de esforço, tá? Ela é importante para verificar uma adaptação fisiológica ao exercício. E essa percepção, para essa adaptação, ela varia entre 12 e 16, tá? Ou seja, abaixo de 12, essa atividade está sendo muito baixa e acima de 16, essa atividade está sendo muito intensa. Então, é uma variação que você pode estar utilizando durante a atividade ou durante o teste ou durante a atividade para que você tenha um termômetro da sua atividade que você está prescrevendo. E também é importante para indivíduos que têm dificuldade para a verificação da frequência cardíaca. Vocês sabem que a frequência cardíaca ela é verificada através da artéria radial ou aqui na carótida. Então, o que você vai fazer? Você vai, durante 15 segundos, você vai estar contando os batimentos e aí você multiplica por 4, tá? Ou você pode também utilizar o frequencímetro, que é um pouco mais fácil, mas tem um custo. Então, e também é importante para que, em casos em que a resposta da frequência cardíaca possa ter sido alterada por medicação ou por estresse, existem alguns medicamentos para pressão arterial que ele abaixa a frequência cardíaca do aluno. Neste caso, os beta-bloqueadores. Então, é importante você verificar se o seu aluno faz uso desse medicamento. E então essa escala é importante porque se ele está fazendo um esforço muito alto, você não vai estar conseguindo ver através da frequência, mas através da escala você consegue ver a que intensidade você está prescrevendo. Existe também as escalas Omni, que é específico para exercícios de força, tá? A intensidade média dessa escala é de 3 a 6, tá? Então, no mesmo caso, abaixo de 3, a intensidade do esforço está sendo muito baixa e acima de 6, essa intensidade está sendo muito alta, tá? Esse para exercício de força. E também a escala Omni para caminhada e corrida, também nessa mesma intensidade você pode estar verificando. Então, existem alguns fatores que devemos considerar para determinar a intensidade do exercício. Um deles, então, é você estar verificando o nível de aptidão da pessoa, tá? Verificar se ela já realizava atividade física antes de iniciar o programa, quanto tempo ela realizou essa atividade, tá? A presença de medicamentos que pode influenciar a frequência cardíaca, como a gente já falou, dos beta-bloqueadores. Se tem algum tipo de lesão ortopédica ou cardiovascular, tem algum problema no joelho, já passou para algum procedimento cirúrgico para verificar, para algum procedimento cirúrgico com problemas cardíacos. Preferências individuais para o exercício, se o aluno tem preferência ao exercício aeróbio, exercício de força ou alguns tipos de exercício de força que ele se sente mais à vontade de realizar. Os objetivos individual do programa. Então, se o aluno te procurou para baixar os níveis glicêmicos, ele é diabético, então o seu programa tem que ser direcionado para baixar os índices glicêmicos, ok? Então, as pessoas acima de 40 anos, é importante realizar uma anamnese clínica e o perfil de fatores de risco para as doenças crônicas. Existe bastante questionários que você pode estar utilizando também para verificar os possíveis riscos de doença crônica. Entre eles, o IPAC é um questionário bom para que vocês utilizem.
tá? Os parâmetros funcionais, como a frequência cardíaca, a pressão arterial em repouso e no esforço, se for o caso. Tá? Quando a gente trabalha com população especial, é importante que a gente adquira o aparelho de pressão arterial para sempre estar verificando antes de iniciar a atividade ou mesmo durante a atividade física, tá? É um controle muito importante. Bom, as avaliações iniciais, vocês aprenderam também na disciplina de medidas de avaliação em atividade física e que vocês também poderão estar utilizando para este público. Esses são os conteúdos da unidade 1, espero ter colaborado de alguma forma. Espero vocês na unidade 2. Obrigada!